Tá? O Cabrini, ele basicamente foi pra cima do Nego Di, como ele não foi pra cima do Oruan. Tá? Eu não entendi, inclusive, por que o Cabrini foi tão soft com o Oruan e tão hard com o Nego Di. Nossa, por que será, né? Não me vem Não, e a nenhum edição motivo na mente. E a edição do programa foi bem feita pro Nego Di. Realmente me Tipo, ele incômodo. falava uma coisa, a reportagem ia lá mostrava outra. Ó, pá, aí pá. É tipo assim, foi confrontativa. A reportagem foi confrontativa, né? Pode pôr? Vamos lá. Publicação. Mas você afirmou ter enviado R$1 milhão e você não enviou R$1 milhão. Por que você mentiu? Teve uma ideia de criar um comprovante simbólico de 1 milhão para apostar para as pessoas. Quanto você doou? Cara, foi aproximadamente a metade do valor. Aí eu acordei com eles de pagar parcelado o restante. Mas isso nunca aconteceu. Eu fui preso depois. Mas um cara que foi acusado de ser estelionatário, aí publica nas redes sociais que enviou R$1 milhão sem ter enviado, porque sempre a mesma história, Dilson? Não é sempre a mesma história, porque numa história eu fui enganado. E na outra história eu simplesmente estava fazendo doação. Pega mal pra você se não admite isso? Pega, eu admito. Não é uma propaganda enganosa? Eu admito que pega mal, mas aí eu vou te falar. Tu vê o teu estado embaixo d'água, pessoas no telhado, pessoas morrendo, pessoas perdendo o carro, perdendo publicação. Vamos lá. Vocês já viram Perdendo o tom. carro. Vocês já viram o tom, né? Perdendo a dignidade. Mas quando você mente, diz que Foi vai de novo? Não, é o resto. Ah, não. mandar R$1 milhão e não manda esse R$1 milhão, você não está se aproveitando do sofrimento alheio? Não, porque aí. O seu marketing pessoal? Não. Em uma semana, a vaquinha, através dessa ação, saiu de 50 milhões para 80 milhões. Você não falou, eu pretendo doar, talvez eu doe. Você falou, eu doei. Cara, pode ser que eu tenha me precipitado. Não é uma mentira isso? É uma mentira. Você não tinha doado. Mas Você viu a postura dele? Tá E nem diferente. doou. foi uma mentira que precisa ser dito uma verdade sobre essa mentira. Foi uma mentira que fez uma diferença no Estado. E detalhe, eu não fiz uma coisa da minha cabeça, eu conversei com os organizadores da vaquinha e eles aceitaram. O humorista e sua esposa Gabriela são... Né? Por que isso acontece no Brasil, tá? Por que o Nego Di vai lá, vende ar-condicionado que não funciona, que não entregue? Por que o Nego Di vai lá e vende rifas que... Tem que tomar cuidado com o que eu falar. Mas aparentemente não são rifas legalizadas, né? Que eu até explico no meu vídeo a diferença da rifa legalizada para não legalizada. Por que ele bota que ele doou R$1 milhão e ele doou R$100? Por quê? Porque dá certo. No caso dele deu errado. Porque a Polícia Civil foi lá, ele tinha notoriedade, foram lá para prender o cara. Mas isso dá certo no Brasil. Tanto enganar otário, né? Você, sei lá, fala pro cara jogar no tigrinho, você fala pro cara que ele vai ficar rico em uma semana, você vender um produto muito abaixo do preço, falar pro cara, não, você vai pagar no boleto e daqui 30 dias eu vou te mandar o código de rastreio. Cara, como isso? Dá, porque as pessoas são muito burras no Brasil. Quanto a sinalização pública de virtude, ainda que falsa. Aqui no Brasil, cara, uma das coisas que mais dá certo é você enganar as pessoas em relação à própria imagem. Isso é uma das coisas que mais dá certo. Quando a pessoa ela não é autêntica, quando a pessoa ela é um personagem de si próprio e ela nem precisa ser sofisticada. Ela pode ser tosca naquele personagem. Isso dá certo. Você pega, por exemplo, cara, esses dias, daqui a pouco eu vou no... Daqui a pouco não. Vai ser dia 26 de junho. Eu vou no podcast do Alexandre Correia, é o nome dele, o ex-marido da Ana Hickman. Que... talvez ele seja uma das pessoas que vai protagonizar um dos maiores plot twists da história do Brasil, né? Em brigas de casal, né? Porque, enfim, o cara saiu como vilão, né? Não sei se é vilão ou se não é, né? O jeitão dele é de um cara meio troncho mesmo, tal, ele tem esse jeitão. Mas a Ana Hickman, que tem aquela imagem de mulher, nossa, como eu sou honesta, como eu sou vítima, não sei o que lá, aparentemente tem até falsificação de assinatura nas coisas dela. Por que eu tô trazendo pra você? O trabalho da imagem no Brasil, falso, ele funciona. Você não precisa ser autêntico no Brasil para você enganar as pessoas.
Você pode ser esdrúxulo. Por exemplo, a resposta do Léo Lins ao Marcos Mion vai nesse mesmo sentido. O Marcos Mion, ele é considerado como é que chama? Um boy príncipe, né? Porque ele é pai de um menino que tem autismo, porque ele é um pai de família, porque ele é um bom marido, porque ele é um cara que tá na Globo, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, não sei o que lá. Aí foi sinalizar a virtude pra cima do Léo Lins, o Léo Lins falou, mano, para lá. Para com suas gracinhas, porque a gente trabalhou junto, hein? Você tem uma boa assessoria de imprensa, mas, meu, eu jogo tudo por água abaixo aqui rapidão. Para. E ele parou, né? Aqui no Brasil, o bom mocismo esdrúxulo funciona. Por isso que é tão difícil, cara. E por isso que eu tenho tanta conexão com você. Porque o que a gente faz aqui é tão autêntico, é tão eu mesmo, que até os meus defeitos, até os meus erros, eles são colocados sob o escrutínio público. Né? Eu acho que uma coisa que o MBL tem que é muito boa, cara, e eu pego esse caso do Nego Di, porque assim, nem adianta mais falar do Nego Di, o cara já tá fudido. O cara foi preso, tudo bem, ele foi solto, não viria a ser solto, mas tá impedido de entrar na rede social, a credibilidade dele foi pro caramba, né? Talvez ele consiga se reerguer daqui a um tempo, sei lá o que, né? Vai ter que indenizar as vítimas, beleza. Então o caso dele, né? Mas eu uso o caso dele como exemplo para que você entenda isso, que você precisa criar um antídoto, né? Contra charlatão, meu. E o que a gente faz aqui é tão o oposto, cara. A gente faz coisas que não tem o menor hype, porque a gente acredita naquilo. Por exemplo, quem é que ia imaginar que a gente ia fazer uma revista impressa em 2025, uma revista impressa, velho? Por que a gente fez? Porque funciona, cara, pra gente. A gente acredita nisso, a gente realmente acha que, cara, você precisa ter um texto do Russo aqui que vai ensinar as pessoas interessadas de uma forma profunda sobre filosofia. A gente precisa ter um texto do Paulo Cruz que vai trazer a história do verdadeiro movimento negro. A gente precisa ter um texto aqui do Rig. Então a gente acredita, e isso está sendo contagiante. Surpreendentemente está sendo contagiante, que é uma coisa legal. A gente faz aplicativo, a gente faz isso daqui, a gente às vezes fala contra pessoas que são populares, e a gente toma xingamento por causa disso, porque a gente realmente acredita no que a gente está falando. Né? E a nossa autenticidade, cara, como eu falei, ela leva a gente a cometer erros públicos. Mas isso é bom também, porque mostra que nós não somos sinalizadores de virtude falsos. Entendeu? Nós não somos isso. Enfim, espero que você esteja nesse mesmo barco.